Não é todo dia que um piloto vem praticamente do nada para vencer na Fórmula 1. Essa era a situação de Sebastian Vettel no GP da Itália de 2008. O jovem piloto alemão de 21 anos tinha apenas 19 pontos em sua breve carreira, quando subiu ao ponto mais alto do pódio em Monza. É dessa história que nós vamos falar agora. O Mundial de Pilotos de 2008 estava bem disputado. Lewis Hamilton estava em seu segundo ano de McLaren e liderava o campeonato com 76 pontos. O brasileiro Felipe Massa vinha logo atrás com sua Ferrari, com apenas 2 pontos a menos. Um pouco atrás na disputa estavam Robert Kubica da BMW e o companheiro de Massa Kimi Raikkonen com 58 e 57 pontos respectivamente. Os construtores, a situação era ligeiramente diferente, com a Ferrari liderando com 131 pontos versus 119 pontos da McLaren. A BMW vinha logo em seguida, com 107. Na corrida anterior, o GP da Bélgica, Hamilton acabou penalizado por cortar uma chicane. A manobra lhe deu vantagem nas voltas finais contra Raikkonen e, por isso, o piloto perdeu 2 posições, caindo para terceiro. Com a punição, a vitória ficou com Massa. Até o GP disputado em casa, a Ferrari vinha otimista devido a testes realizados no início de setembro, que indicavam uma diminuição da vantagem da McLaren em relação à equipe italiana. O problema era a chuva. Somada à preocupação, estava o anúncio de que Raikkonen pilotaria pela equipe até pelo menos 2010, encerrando os boatos de que o piloto finlandês se aposentaria no final da temporada. No sábado, o qualifying teve pista molhada, e o formato era bastante semelhante ao usado hoje em dia, com o tempo dividido em 3 partes que iam eliminando os mais lentos. A principal diferença estava no fato de que os pilotos que chegassem no Q3 eram proibidos de reabastecer antes da corrida, ou seja, os carros iam à pista na parte final com mais combustível do que no começo da sessão. A parte final foi disputada por Nick Heidfeld em 10º, Timo Glock, Fernando Alonso, Jarno Trulli, Felipe Massa apenas em 6º, Nico Rosberg com um bom 5º lugar da Williams, Sebastian Bourdais com uma das Toro Rosso em 4º, Mark Webber, Heikki Kovalainen da McLaren em 2º e o surpreendente Sebastian Vettel da Toro Rosso em 1º. A equipe de Faenza estava em seu 3º ano após a mudança, que a transformou na segunda equipe da marca Red Bull. Antes da associação, o time respondia pelo nome Minardi, uma equipe carismática, mas que frequentava apenas o fim do pelotão. Vettel, por sua vez, estava apenas na sua 22ª corrida de sua carreira, e o seu melhor resultado havia sido 2 quintos lugares, em Mônaco e na Bélgica. O tempo de 1 minuto 37 segundos 555 milésimos fez do alemão o piloto mais jovem a conquistar a pole position. O adversário de Massa no campeonato, Hamilton, se classificou próximo do fim do grid, em 15º, devido às condições instáveis da pista, que se revezavam entre chuva leve e pesada. Aquela foi a primeira vez em sua carreira que Hamilton não conseguia avançar para o Q3, e foi a única vez da McLaren em todo o ano. No dia da corrida, 14 de setembro de 2008, uma forte chuva deixou o traçado de Monza bastante molhado e escorregadio, sendo que mais chuva estava prevista para cair no decorrer do dia. A temperatura também caiu, indo para 14 graus. Jenson Button da Honda e Kazuki Nakajima da Toyota escolheram começar a prova dos boxes, já que as suas equipes decidiram mexer nos carros depois do qualifying. Devido à situação da pista, o grid todo decidiu começar a prova com pneus de chuva extrema e atrás do safety car. O Toro Rosso de Bourdais não conseguiu partir com o restante do grid e acabou empurrado por mecânicos de volta aos boxes. Quando conseguiu ir à pista, já estava com uma volta atrás e em último. A largada da corrida se deu ao fim da segunda volta, com Vettel mantendo a liderança contra Kovalainen, Webber, Rosberg e Massa. Logo no início, Vettel mostrou bom ritmo e abriu 2 segundos de vantagem contra Kovalainen, enquanto Glock brigava com Alonso pela 7ª posição. A partir da 4ª volta, o traçado começou a apresentar um trilho mais seco, e nessa volta Raikkonen e Hamilton passaram por Coulthard para recuperar 12ª e 13ª posições. Embora ficasse cada vez mais seca, a pista exigia técnica para se manter rápido, e Glock demonstrou isso ao rodar na 7ª volta, perdendo a posição para Kubica. Enquanto isso na frente, Vettel impressionava ao conseguir aumentar a vantagem contra o piloto da McLaren, que naquela altura já era de 6,3 segundos. Raikkonen e Hamilton continuavam a abrir caminho, com os dois ultrapassando a Fisichella e com o britânico ultrapassando o finlandês na 11ª volta. 2 voltas depois, Fisichella bateu em Coulthard e a sua asa dianteira ficou presa no assoalho do carro, deixando-o inguiável. O italiano então passou reto na curva 9 e acabou preso na caixa de brita. A disputa pelo grid continuava bastante ativa. Ainda na mesma volta, Massa ultrapassou Rosberg pela 4ª posição, mas o piloto da Williams reagiu. A partir dali, se viu uma disputa intensa dos 2 pilotos pela posição, com vitória de Massa na 15ª volta.
Na volta 18, Vettel decidiu fazer o primeiro pit stop, enquanto Hamilton escalava o grid, ultrapassando Heidfeld, Glock, Kubica e Alonso na pista. 4 voltas depois, na 22, Kovalainen, Weber e Massa fizeram suas paradas. Pouco tempo depois, uma leve chuva começava a cair no circuito, trazendo aos pilotos a incerteza sobre que pneu usar. Glock, Jarno Trulli, Raikkonen e Hamilton, que havia avançado bastante e estava em sétimo, fizeram suas paradas. Na volta 28, Coulthard resolveu apostar nos pneus intermediários. A chuva fraca que havia começado a cair já havia parado, mas a pista permanecia molhada, e a escolha do piloto escocês não inspirava confiança. Na primeira chicane, o piloto passou reto, sem aderência nenhuma. Mesmo com a falha, os outros pilotos seguiram o exemplo de Coulthard, e passaram a andar de intermediários. Esse foi o caso de Alonso, Heidfeld, Kubica e Piquet, que escolheram a estratégia de apenas um pit stop na prova. Algumas voltas depois, a maior parte do grid já estava com pneus intermediários, com a pista começando a dar sinais de melhora. Na volta 35, Massa ultrapassou Weber, que rodou sem perder a posição. Na volta seguinte, foi a vez de Hamilton ultrapassá-lo pelo 7º lugar. Naquele momento, o piloto da McLaren começava a rodar mais rápido, com 1 minuto, 32 segundos, 869 milésimos, mais de 1 segundo mais rápido do que o líder, Vettel. Estava claro que a pista começava a ficar substancialmente melhor, com Kubica, Weber e Raikkonen fazendo tempos mais rápidos consecutivamente na volta 45. Weber, por sinal, disputava a posição contra Hamilton, em uma disputa que teve toque de rodas e Red Bull passando reto na chicane. Raikkonen também demonstrava força, ultrapassando Coulthard e Piquet pelo 9º lugar. O piloto escocês permanecia sendo alvo de pilotos afoitos. Nakajima da Williams tentou ultrapassá-lo na curva 9, mas acabou atingindo a Red Bull, que precisou trocar a asa dianteira. O saldo da atrapalhada foi o japonês preso na brita e Coulthard em 17º. Na frente, Vettel permanecia líder com bastante tranquilidade, e sem maiores problemas cruzou a linha de chegada em primeiro. Kovalainen chegou em segundo, 12,5 segundos atrás do piloto da Toro Rosso. Kubica, que havia apostado na estratégia de apenas uma parada, chegou em terceiro, à frente de Alonso, que havia feito a mesma coisa. Completando os 8 primeiros, tivemos Heidfeld, Massa, Hamilton, Weber, Raikkonen e Piquet Jr. A volta mais rápida da prova ficou com Raikkonen, com 1 minuto, 28 segundos, 47 milésimos em nono. A vitória de Vettel não marcava apenas o início de uma grande trajetória na Fórmula 1, mas também ficaria marcada como um recorde. Vettel se tornou o piloto mais jovem a vencer na Fórmula 1, com 21 anos e 73 dias, quase um ano mais jovem do que o recorde anterior de Alonso. A marca só seria quebrada novamente em 2016, com a vitória de Max Verstappen nos seus 18 anos e 228 dias, no GP da Espanha. Vettel também foi o mais jovem piloto a conquistar uma pole position, mas ao contrário do recorde anterior, o recorde da pole se mantém vivo até hoje. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!